Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Antes de a gente começar a nossa palestra e fazer a nossa oração, gostaria de apenas dar um recadinho referente às atividades da Casa Espírita. Sempre é importante a gente estar lembrando as atividades que acontecem aqui, né, até para que a gente tenha o conhecimento e possa passar para alguém, eventualmente, que tenha necessidade, né? Então, na segunda-feira, a gente continua com o nosso tratamento espiritual adulto e atendimento fraterno, às 20 horas, na Casa Espírita. E a gente também tem o tratamento espiritual acontecendo de maneira remota, né, à distância, através do atendimento fraterno pelo WhatsApp e às 20 horas no YouTube da OCB, com a gravação do nosso tratamento. Tá? Na terça-feira, a gente tem aqui as palestras acontecendo em duas salas. Aqui a gente tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e ali ao lado a gente tem... Aqui é o Evangelho lá. Isso, aqui é o Evangelho... É o livro dos Espíritos. Não confundi. Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo e ali ao lado é o estudo do Livro dos Espíritos. Tá? E essa palestra que a gente está tendo aqui, a gente faz a gravação e a gente publica no YouTube também, para que seja possível que as pessoas, né, por exemplo, do grupo de risco, que não pode aqui estar presente, para que tenham a oportunidade de assistir. No sábado a gente tem o tratamento espiritual infanto-juvenil à distância, acontece às 8h30 da manhã com a aula para os pais, em seguida para as crianças. Às 9h30 nós temos uma evangelização acontecendo, também de maneira remota, assim como está acontecendo com as escolinhas. A gente também está fazendo pelo Meet. E à noite a gente tem às 18 horas o curso Conheça o Espiritismo. Fica o convite para que todos participem. No próximo semestre estamos abrindo novamente a oportunidade para ingressar no curso, então a gente vai confirmar a data, mas possivelmente ali para meados de fevereiro do ano que vem a gente inicia uma nova turma. Tá? Então o convite aí para aprender um pouquinho sobre a doutrina espírita e dessa forma aqui está mais fácil ainda porque não precisa nem sair de casa, né? Então é só acessar a internet de onde estiver e assistir e participar com o curso, né? E lembrando que todas as atividades que acontecem na Casa Espírita são gratuitas, né? Gratuitas, todo o trabalho é feito voluntariamente, então é mais um empecilho que é removido também, que é essa questão financeira, ela não acontece, tá? Alguma dúvida em relação ao que foi comentado aqui? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos fazer a nossa oração então para iniciar a nossa palestra. Então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a mais alto, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos espirituais nesse momento, agradecer a oportunidade do esclarecimento, agradecer a oportunidade do entendimento da doutrina espírita e também a todos aqueles que estão à nossa disposição para nos guiar pelo bom caminho desse processo de reforma íntima tão importante. Abençoe, Senhor, aqueles que não podem se estar presentes por algum motivo também, e que a gente tenha muita paz e harmonia nessa palestra de hoje. Que assim seja. Também deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, como eu comentei, a gente faz aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é um dos livros que é o sustentáculo da doutrina espírita. E a gente vem seguindo sequencialmente o estudo. Semana passada a gente fez o encerramento do capítulo 11 e hoje a gente vai começar com o capítulo 12. O capítulo 12 ele começa com a mensagem Amai vossos inimigos. E hoje a gente vai aprofundar o estudo do item 1 ao 4, que é retribuir o mal com o bem. Tá? É importante a gente observar que o livro, claro, por se tratar
de uma mensagem do plano espiritual com espíritos superiores, auxiliando Kardec nessa composição, né, dessa obra que é um guia para as nossas vidas. É importante observar como Kardec se preocupou também com a didática de elaboração do livro, né, e como os espíritos instruíram de uma maneira que a gente pudesse construir um entendimento. Então, desde o primeiro capítulo ele vem falando, né, que não veio destruir os ensinamentos passados, veio agregar um novo entendimento. No capítulo anterior fala sobre a importância de amar a si mesmo, né, e amar ao próximo também, como fazer isso. E aí agora ele introduz uma nova perspectiva, ou seja, algo acima disso, né, do que amar a si próprio, amar ao próximo, é amar os inimigos. Então é como se fosse a mais sublime de todos os sentimentos, né? Então percebam que é uma construção, que é assim que a gente deve encarar, porque estamos num processo de evolução, estamos numa caminhada, e essa caminhada ela é gradativa, né? A gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas raízes do passado que nos dificultam avançar, porém a gente precisa ter o entendimento, né, de que a gente precisa sair da zona de conforto e sermos pessoas melhores. Para isso os espíritos nos instruem, para isso Jesus veio nos dar o exemplo, e que a gente possa aprender isso, e essa oportunidade que a gente tem aqui de estudo em grupo, né, que a gente possa clarear um pouquinho, fazer as reflexões, para que quando as oportunidades apareçam no nosso dia a dia, a gente não perca a oportunidade de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor. É importantíssimo que a gente saia do plano dos pensamentos e a gente comece a agir, né? Mas a gente sabe que isso é uma construção, os espíritos sabem disso e para isso tem a paciência e a didática para nos ensinar, né? E a gente começa esse estudo, e fiquem à vontade a colaborar a qualquer momento, tá? E aí fala um pouquinho sobre retribuir o mal com o bem, e faz uma passagem aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler aqui rapidinho, para que a gente possa fazer uma interpretação em torno desse texto aqui, né? E também ver um pouquinho os comentários de Kardec em relação a isso. Então ele fala ali, né? Ouvistes ou aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Então observem, né? Essa primeira palavra, aprendestes, né? E aqui no outro livro está ouvistes. Então quando entra esse verbo, né? Essa forma como está empregada a palavra, Jesus estava falando, ele está justamente fazendo de uma forma com que ocorra uma reflexão, né? Quando ele fala aprendestes ou ouviu, ele está se referindo à linguagem popular, porque desde aquele tempo onde Jesus estava inserido naquele contexto, já existiam as escrituras, já existia um código de ética dos hebreus, né, ou dos judeus, já existia os livros sagrados para aquele povo, que orientavam no sentido da união, no sentido do amor, do respeito ao próximo. Então esses livros já traziam essa informação, mas a ignorância, o egoísmo, a defesa dos interesses próprios levava as pessoas a interpretar de uma maneira que as favorecesse, que é exatamente o que acontece hoje, né? Tem muita gente pegando um texto e fazendo uma interpretação de acordo com o seu interesse. Naquela época era a mesma coisa. E aprendia-se, ou seja, passava de geração para geração, conhecimentos e informações diferentes da essência daquela religião, daquele espírito
que envolvia as boas regras, as boas condutas, né, pregadas nos livros religiosos da época, né? Então o problema não estava no que estava escrito, porque em nenhum momento o que estava escrito levava as pessoas ao conflito. Pelo contrário, né, sempre levava uma mensagem de amor, e a gente vê isso inserido em várias passagens, por exemplo, do Antigo Testamento, né, onde é possível a gente encontrar essa orientação. Mas, de acordo com os interesses, as pessoas manipulavam e faziam de acordo com as suas vontades. E aí Jesus falava justamente, julgava essa contradição, né? Aprendestes uma coisa, mas está escrito outra. E ele fala, a sociedade da época nos induz a odiar os nossos inimigos. Então, na época já existia um povo contra outro povo, um povo se achando superior a outro, né? Uma raça dominando a outra. Isso já era normal que existisse, e era passado de geração para geração que assim fosse, que era o certo. E Jesus vem justamente opor essa condição, uma mensagem oposta, dizendo que é necessário que a gente amasse os nossos inimigos, né? Que é o que ele fala ali. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está no céu. E ele aumenta um pouquinho essa informação ali, né? Dizendo assim, ó, também não procedem assim os publicanos, né? Os publicanos seriam aquelas pessoas das quais ninguém gostava, né? Ninguém gostava porque eram os cobradores de impostos, né? Então ninguém gostava muito daquela classe. Então olha só, aqueles seus inimigos também não gostam só deles, né? Também não respeitam os inimigos. Então que diferença tem de vocês para eles? Vocês estão na mesma situação. Os pagãos também não agem assim? Digo-vos que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ou seja, ele está colocando uma situação que é necessária a mudança daquele conceito da época. E 2000 anos se passaram e esses textos ainda são extremamente atuais. Ainda encontramos povos, né, querendo se opor a outros, com ódio, com raiva, né, odiando ao próximo. A gente ainda encontra isso, né, digamos que seria praticamente a regra, né, a exceção é você ver o amor reinando, né, mas infelizmente no mundo que a gente está hoje, né, que está no processo de evolução, claro, mas ainda a gente consegue ver mais as pessoas inclinadas, né, a odiar o próximo do que amar na essência que Jesus está falando aqui. E ele continua, né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então Jesus, como professor que ele é, né? Um professor que ele é, que nos transmitiu toda aquela mensagem através do exemplo, né? Através de suas palavras, mas sempre exemplificando e praticando. Ele sempre foi cercado dos seres mais humildes, mais necessitados, e toda vez que ele era deparado com alguma situação de conflito, ele nunca se colocou numa posição, né, de combate, nunca se colocou numa condição de que houvesse alguma situação de violência, né, ou de revanchismo, porque ele sabia que ele, através da sua grandiosidade, era necessário que o exemplo reinasse, e assim ele o fez, né? Então ele falava, né, que a posse dessa virtude, né, que é a sabedoria em amar o inimigo, né, é uma das maiores virtudes que a gente pode maior virtude que a gente pode alcançar, e é um combate ao egoísmo e ao orgulho, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. E a pergunta que fica, né,
Jesus está falando, trouxe essa mensagem para nós. Como fazer isso? Porque quando a gente fala que amar a si mesmo é algo fácil de entender, né? Teoricamente. É fácil de entender. O que é amar a si mesmo? É eu nutrir coisas boas, é eu buscar os meus interesses, é eu cuidar do meu corpo, cuidar do meu espírito. Né? Isso é algo que a gente consegue ter uma facilidade, até porque às vezes conflita um pouco o nosso egoísmo, que é um defeito que a gente cultiva muito bem. Quando fala amar ao próximo, a gente também tem um certo entendimento, porque a gente tem algumas pessoas que a gente ama na nossa vida. E a gente já estabelece, não, eu amo algumas pessoas, amo minha família, amo algumas pessoas que me cercam, então até consigo compreender. Aí quando fala próximo, da qual eu não tenho uma afinidade, aí a gente já começa a fazer uma reflexão. A gente já começa a se opor, a gente já começa até a desacreditar que isso é possível. Certo? E aí quando eu avanço em relação a isso, né, que a gente precisa amar, é algo que daí realmente a gente, né, trava. Literalmente a gente trava. A gente até acha que é bom, mas que não se aplica a mim. Não se aplica a mim, ou que é algo que a gente precisa fazer mais para frente. E aí como que faz isso? E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, os Espíritos de Luz, a sabedoria de Kardec aí, nos auxiliam nesse processo de entendimento. E aí fica uma reflexão. O que é ser inimigo de alguém? O que vocês acham? Queria ouvir um pouquinho de vocês aí. O que é ser inimigo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Alimentar um sentimento ruim sobre você, de uma pessoa, né, algo negativo, óbvio. É um sentimento ruim que uma pessoa tem contra você. Muitas vezes você nem sabe. Exatamente, um sentimento ruim, né? Ser inimigo de alguém, é nutrir algum sentimento ruim por alguém, né? Alguém... Está sempre ligado a uma situação, uma competição, um desejo, Algo que a pessoa fez com uma paixão. Assim, quando eu falo paixão, é uma paixão pelo poder, alguma coisa. Então, quando ele vê aquela competitividade em relação àquilo, ele se torna inimigo da outra pessoa, quando chegar a esse ponto. Seria o egoísmo. Exato. É uma competição. Então, resumindo, para quem não está ouvindo aqui no áudio, né? Então, é uma competição que a gente faz e é um sentimento ruim que a gente nutre por alguém, né? Então, essa seria a interpretação do que é ser inimigo de alguém. Ser inimigo de alguém implica a outra pessoa ser meu inimigo? Nem sempre. Nem sempre. Então, essa é outra reflexão importante também. Então, muitas vezes eu sou inimigo de alguém e a outra pessoa não é meu inimigo. Então, não é uma via de mão dupla, como diz, né? Já nem sabe que a gente existe. Eles nem sabem que a gente existe. Muito bem. Né? Depois nós vamos voltar nessa reflexão. Por que eu tenho inimigos? Por que será que eu tenho inimigos? Muitas vezes acho que é pelo simples fato de você existir, né? Porque tem pessoas que, como eu falei, tem uma visão de você, do que você tem, do que você é, até a sua felicidade incomoda. Então, às vezes você. Alguém inveja, né? Então, às vezes a pessoa tem um conflito com você por você ser o que você é. Às vezes por nada, por não. Uma atitude que a pessoa tomou e você não gostou, e aquilo vai, né, vai gerando aquele sentimento ruim e se torna teu inimigo. De repente a pessoa nem sabe que o que ela fez te magoou, o que ela fez te prejudicou.
pouco. Também tem isso. Legal. Então, de novo, só verbalizando aqui para que a gravação tenha essa informação. Então, muitas vezes, o simples fato de eu agir ou de eu pensar já faz com que eu tenha inimigos. É isso? Sim, pessoas que vão te amar pelos seus pensamentos, pelos seus gestos, atitudes, tem pessoas que vão te odiar. Exatamente. Quem são os meus inimigos? Estou fazendo essas reflexões para que a gente chegue numa interpretação. Qualquer pessoa pode ser. Qualquer pessoa. Nossos irmãos, né? São irmãos de caminhada. Né? E o mais importante, eu sou o inimigo de alguém? Que você saiba, não, né? Essas perguntas é importante que a gente faça, porque vai nos auxiliar naquela pergunta de antes, como fazer isso? Como fazer isso? Porque olha só, o que é ser inimigo de alguém? Ser inimigo de alguém é nutrir um pensamento ruim, é você pensar em fazer o mal para alguém, é você não colaborar pelo crescimento daquela pessoa, é você se opor às opiniões, muitas vezes, né? Então, isso seria ser inimigo. Né? Por que eu tenho inimigos? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer intimamente. Né? Porque eu posso ter muitos inimigos, mas eu posso não ser inimigo de alguém ou de ninguém. Né? As pessoas serem meus inimigos, eu não posso fazer nada, porque é um sentimento das outras pessoas. Agora, eu ser inimigo de alguém, né, eu nutrir o pensamento mal por alguém, aí Você tem o controle de mudar isso. aí é a minha responsabilidade. Aí é a minha responsabilidade. Né? Então, é importante que a gente diferencie essa situação. Né? Porque senão, fica um negócio difícil de fazer. Porque se eu não souber bem a resposta dessas perguntas aqui, todo mundo pode ser meu inimigo. A pessoa me olhou diferente, é meu inimigo. A pessoa, ela pensa diferente que eu, é meu inimigo. Ela é daquele país, é daquela religião, é daquela cor, é meu inimigo. Então todo mundo passa a ser o teu inimigo. Mas ultimamente, nas redes sociais está mais ou menos acontecendo isso. Exato. Porque tem ideia diferente, se torna inimigo. Exatamente. E aí olha como se torna difícil você amar todo mundo. Porque todo mundo é inimigo. Não é todo mundo é inimigo, né? Porque aquela pessoa pensa diferente de você, porque ela se veste diferente, porque ela tem, né, uma religião diferente e ela é teu inimigo. Então isso se torna difícil, praticamente impossível. Né? Então é necessário que a gente faça uma revisão de conceito de valores. Conceito de valores. Né? E essa pergunta, por que eu tenho inimigo, muitas vezes eu tenho que fazer e olhar para dentro. Será que eu não estou cultivando o mau pensamento das pessoas? Meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de agir? Né? Será que eu sou desrespeitoso com os outros? Será que toda hora eu ajo de maneira intempestiva? Né? Eu não sou tolerante, sou egoísta, sou vaidoso, sou orgulhoso, porque pessoas assim provocam o mau pensamento das outras. E o mau pensamento gera atitudes ruins. Então, é necessária essa reflexão. Né? Que a gente comece a se desarmar. No sentido que é possível que as pessoas pensem diferente de mim e que mesmo assim a gente possa conversar, que mesmo assim a gente possa se respeitar, que eu possa gostar, que eu possa amar a pessoa que pensa diferente de mim. Né? Se eu coloco barreiras, eu estou colocando barreiras a mim próprio. Estou impedindo
com que eu exercite aquilo que Jesus nos orientou. E aí existe um raciocínio muito lógico em torno dessa passagem, né, que fala que ninguém pode sentir, e aí já é uma interpretação, né, de Kardec, uma orientação de Kardec, falando que ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Isso é uma coisa que, como mostra a imagem aqui, os fluidos se repelem, né, e não existe uma atração, não é natural que seja assim. Né? Então não é nesse contexto que está sendo aplicada essa informação. Tá? Porque é natural que quando a gente está com os amigos, existe afinidade, né? Existe uma vontade de querer estar junto. Que é diferente de quando você está diante de uma pessoa da qual você nutre um sentimento ruim, ou aquela pessoa, né, nutre um sentimento ruim em torno de nós. Não pretendeu Jesus assim, falando que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E nem deve ser a mesma coisa. Porque ele completa ali, né? A ternura pressupõe confiança. A amizade precisa confiança mútua. Você vai confiar no inimigo? Aquela pessoa que te prejudicou? Aquela pessoa que te colocou numa situação ruim? Que tirou aquilo que você mais amava? Você vai confiar naquela pessoa? Não. Não vai confiar naquela pessoa. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer o mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Então, olha que é importante isso aqui. O amar o inimigo não significa uma ingenuidade. Não significa você ser uma pessoa permissiva. Não significa você ser uma pessoa boba, na linguagem popular. Né? Não é ser bobo, ser tolo. Né? É ter sabedoria. Né? E aí a gente vai falar, se aprofundar no tema. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é uma coisa que a gente vem falando aqui nas palestras, que é uma coisa que é muito óbvia, mas que a gente tem muita dificuldade de entender. Porque quando eu sou o inimigo de alguém, e a gente já falou aqui, eu estou nutrindo um sentimento ruim. E quando eu começo a nutrir sentimentos ruins, quem é o prejudicado? É eu mesmo. Então eu quero te prejudicar, só que eu acabo me prejudicando. Eu quero me vingar, mas eu sou o primeiro a ser atingido. Então, olha como essa é a lei de ação e reação acontecendo. Eu quero jogar o mal, mas antes eu recebo aquele mal. Esse mal vem através do desequilíbrio, vem através da depressão, da tristeza, da loucura, do vício. Tudo isso que a gente vai nutrindo de ruim. Então, quanto mais a gente combater isso, melhor para nós. Então, a orientação que se passa em relação aos inimigos, se a gente não tem condição de amar como ama um próximo, a gente pode não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Fica um pouquinho mais factível. Ninguém está dizendo que é fácil, porque vamos colocar situações extremas. Imagina que uma pessoa matou alguém amado. Imagina que a pessoa te feriu gravemente. Então, ou te colocou numa situação de muita dificuldade. Então, é difícil você sentar para conversar e ser bons amigos. Não vai acontecer isso. Mas é necessário que a gente não queira revanchismo, não busque a vingança, não tenha ódio. Porque a gente tem um entendimento através, primeiramente, de Jesus e depois pela doutrina espírita, que ao fazer isso somos os primeiros a serem impactados.
E aí complementa. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos cause. Então é a gente colocar um basta naquela situação. É um ponto final. Né? E o ponto final é o perdão. É o esquecimento do sentimento. Relembrando, né, a gente sempre fala aqui que não é o esquecimento da situação. É necessário que a gente lembre da situação para que não venha acontecer de novo. Então ninguém está falando em amnésia. A gente está falando em esquecimento do sentimento. O combate é um mau sentimento que a gente, né, nutre quando vem aquela memória. Então é isso que a gente precisa combater. É não opor-lhe nenhum obstáculo à reconciliação. Então, se eventualmente acontecer a oportunidade, que não sejamos nós quem vai dizer não. Então, surgiu a oportunidade de reconciliação, vamos tentar. Se não surgir, precisamos buscar essa oportunidade. Precisamos buscar essa oportunidade. É desejar-lhes o bem e não o mal, por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Que bom que ele está no caminho do bem agora, que ele está seguindo. Que bom que está dando tudo bem na vida dele, que seja feliz, que Deus esteja com ele. Então esse é o sentimento que tem que fazer. Que ao fazer isso, nós nos libertamos de amarras que a doutrina espírita nos esclarece muito bem. Quanto mais a gente se prende a sentimentos ruins, sentimentos de vingança, mais entrelaçados estamos com o nosso inimigo. E aí também, através da doutrina espírita, a gente tem o entendimento que não temos uma única passagem, uma única vida. Né? Temos sim vidas sucessivas, e essas vidas sucessivas se interligam através daquilo que a gente fez de bom e através daquilo que a gente fez ruim. As coisas boas perduram, nossas virtudes vão junto com a gente, e os nossos defeitos também vêm, carregando expiações, carregando dificuldades que a gente precisa trabalhar, vencer, para que sejamos pessoas melhores. Então, se não resolvermos com os nossos inimigos a situação nessa encarnação, teremos que resolver na próxima encarnação. Em situações que muitas vezes não é a das mais agradáveis. Então, é necessário que a gente resolva o quanto antes. Não fique postergando aquela situação, ainda mais quando a gente tem esse entendimento, né, que é tão importante. Isso nos faz avançar muitas casas, né, muitos passos na nossa jornada evolutiva. Porque esse entendimento poucas pessoas têm aqui no plano que a gente vive. Nos planos superiores, com os espíritos superiores, isso já é assunto, né, muito bem debatido, muito bem entendido. Aqui a gente ainda vive nessa mesquinharia, né, nesse vício chamado eu, né, no cultivo do egoísmo. Então, quanto antes a gente se libertar dessas amarras, melhor para nós mesmos. Né? Seguiremos com mais tranquilidade, com mais harmonia, né, com sentimento de dever cumprido, que é o que nos dará estabilidade de pensamento, harmonia na condução da nossa vida, para situações mais nobres do que revanche, do que vinganças. E aí complementa, é socorrer-los em se apresentando a ocasião. Então, se eventualmente o meu inimigo tiver um problema, vou lá estender a mão, como estenderia a um amigo também. Como estenderia a um amigo também. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. Então, porque a gente sabe que quando a gente está
colocando palavras, a gente está também em pensamento, mentalizando aquilo. E a gente também sabe que o pensamento é capaz, né, de transformar o equilíbrio do nosso corpo. E aí, novamente, volta àquela situação de que o principal atingido é nós mesmos. E, finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Sem a intenção de os humilhar. Então, se eventualmente a gente estiver numa condição de ajudar, né, que a gente não tenha uma atitude orgulhosa, né, de querer rebaixar aquele que está agora numa condição de ser ajudado. Isso a gente já aprendeu no capítulo anterior também, quando a gente fala de caridade. E caridade ao próximo, ela se estende aos amigos, aos desconhecidos e aos inimigos também. Quem assim procede, preenche as condições dos mandamentos. Amai os vossos inimigos. E aí a gente tem entendimento que muitas vezes os inimigos, que a gente acha que é o inimigo, às vezes não é um inimigo nosso. É justamente aquela pessoa que mais faz a gente progredir. É aquela pessoa que nos dá, muitas vezes, o combustível para que a gente acorde de manhã e seja uma pessoa melhor. Então, quando a gente acha que é o inimigo, na verdade, aquela pessoa está sendo um impulsionador da nossa jornada evolutiva. E a gente, né, nutrindo o mau pensamento, falando mal, mas às vezes é aquela pessoa que está nos auxiliando, né? Eu digo isso porque muitas vezes pode ser nossos pais, pode ser o professor, pode ser o chefe do trabalho. Nossa, aquela pessoa, né, não suporto isso. Mas ela está justamente te colocando frente a frente com os teus defeitos. E aí, em vez da gente olhar para os nossos defeitos, a gente foca na pessoa e a transforma num inimigo. E é aquela, na verdade, é aquela pessoa, é aquela situação que está oportunizando uma condição de reflexão, de transformação. Certo? Então, essa reflexão, ela é importantíssima, senão a gente não sai dessa estagnação que a gente se encontra. E quando a gente fala estagnação que se encontra, eu estou me referindo ao coletivo, né? Coletivo da humanidade, que a gente vê que muitas vezes a gente está estagnado, né? As coisas parece que não avançam porque a gente continua nutrindo esse ódio, esse sentimento de vingança, se achando melhor do que os outros. Ok, pessoal? É essa mensagem que a gente gostaria de passar. Ficou alguma dúvida? Tem algum esclarecimento em torno do tema? Não? A gente tem mais uns minutinhos aqui. Além disso, de tudo que foi falado aqui, né? A doutrina espírita nos passa essa mensagem, como a Viviane falou ali também, e Jesus nos demonstrou em diversas vezes essa informação, em que somos todos irmãos, né? Que o amigo de hoje era o inimigo de ontem, né? O inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã. Então a vida dá voltas, Então, essa necessidade que é trazida aqui, ela é uma urgência, na verdade. Porque se ficar nutrindo também a raiva, então faz mal para a gente mesmo. Exatamente. Aquele livro acabando, aquele filme, criança nova, o pai se acabando na raiva. Tem aquela parte que Deus aparece, que eles não matam. Deus fala que ele tem que perdoar. Aí ele diz que não consegue. Mas todo dia você tem que perdoar. Todo dia. Porque o perdoar, eu precisava se livrar daquele sentimento. Então, conforme todo dia ia perdoar, eu te perdoo, ia ter uma hora que ele ia falar fácil.
Aí ele conseguia se libertar, onde ele melhorou o convívio com a família, ele mudou tudo, ele conseguiu, ele tirou a raiva dele, né, ele estava contra a pessoa que fez mal para a filha, e conseguiu perdoar a pessoa e conseguiu se perdoar. O mais difícil daquela história é ele se perdoar, porque ele se sentia culpado. Então, assim, às vezes, se você se perdoar, é muito mais difícil você perdoar o outro. Né? Exato. Eu até gravei uma mensagenzinha aqui, né? De uma passagem que Emmanuel orienta Chico, né? Porque Chico foi muito perseguido, né? Chico teve muitos inimigos. Ele não foi inimigo de ninguém, mas ele teve. Né? Muitas pessoas se opuseram, quiseram o mal dele, né? E aí um deles era um padre ali da igreja que muitas vezes fazia provocações, né? Falava coisas que não era a realidade. E aí o Emmanuel sempre, né, corrigia o Chico. E aí numa dessas passagens ele falou, né? Não te aflijas com os que te atacam. O martelo que atormenta o prego com pancadas o faz mais seguro e mais firme. Então o martelo que bate o prego, está batendo. Mas quanto mais ele bate, mais o prego fica firme. Então quanto mais a gente, né, vamos dizer assim, a gente recebe as pancadas, se a gente souber, né, tiver a sabedoria de responder à altura, conforme o Evangelho está nos explicando, ficaremos mais fortes. E aí pode vir pancada mais forte, que a gente está ficando cada vez mais forte. E aí que as provas vão vindo cada vez mais fortes. Porque a gente, como Jesus falou, né, ele não dá nenhum fardo da qual a gente não consiga carregar. Então, se essa situação está acontecendo conosco agora, porque temos condição de dar a volta, e aí tem toda essa informação riquíssima que o Evangelho nos traz, de como proceder, de como conduzir as nossas atitudes, os nossos comportamentos do dia a dia. Tudo bem? Então tá bom. Agora nós vamos colocar uma musiquinha, e aí a gente vai se concentrar, harmonizar, para depois ir para o passe, e depois a gente retorna para fazer a oração final. Tá bom? Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser.
Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.